Olá pessoal, vamos iniciar a nossa quarta aula de hermenêutica bíblica. E agora eu quero dar continuidade aos temas que estávamos tratando na aula anterior, quando falávamos da progressão da revelação bíblica e também da temática dos pactos ou alianças ou concertos entre Deus e a humanidade. É importante entendermos corretamente a doutrina dos pactos, porque só assim poderemos construir uma hermenêutica correta a respeito das Escrituras. Quando Cristo veio, houve o pagamento da nossa dívida na cruz. E ali naquela cruz, Cristo recebeu a punição pelos nossos pecados. Recaiu sobre ele naquele madeiro. Ao mesmo tempo, enquanto Cristo pagava o nosso preço lá na cruz, ele estabelecia com o seu sangue um novo pacto ou uma nova aliança, não mais segundo o antigo pacto que tinha sido estabelecido entre Deus e o povo de Israel, um povo específico. Mas agora Cristo estabelece um novo pacto entre Deus e toda a humanidade. A Bíblia nos diz que Cristo é nosso sumo sacerdote. Hebreus, no capítulo 7, do verso 11 até o verso 14, vai nos dizer: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico. Lembrem vocês que o sacerdócio levítico, ele guiava o pacto feito entre Deus e o povo de Israel no Monte Sinai. Então diz aqui que se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Porque, como vocês sabem, Arão deu origem ao sacerdócio levítico. Mas Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Continuando, diz assim o livro de Hebreus, capítulo 7, estou lendo do 11 até o 14: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Vejam bem, se há mudança de sacerdócio, obrigatoriamente se faz a mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Então, o que o autor de Hebreus está argumentando aqui é que o primeiro pacto foi estabelecido em cima do sacerdócio levítico, mas precisou de um outro sacerdote. E outro sacerdote que veio, que é o Senhor Jesus, ele não era da tribo de Levi. Então mudou-se a linhagem sacerdotal, porque Jesus era da tribo de Judá. E o texto diz aqui: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então a lei mudou. Que lei? A lei estabelecida no Monte Sinai. É interessante compreendermos isso e fundamental para que possamos criar a nossa consciência a respeito da Sagrada Escritura e ter uma visão global e ao mesmo tempo particular de como interpretar as Escrituras. Eu digo particular nos textos particulares onde vamos aplicar a hermenêutica. Jesus nos disse que a lei e os profetas duraram até João. Lucas capítulo 16, verso 16. Quando Jesus fala da lei e dos profetas, a lei, ele não está dividindo a lei. Os 10 mandamentos
foram escritos em tábuas de pedra e revelavam assim a memória, a perpetuidade, como eu disse na aula anterior. Alguns podem pensar, bom, se os 10 mandamentos falam em perpetuidade perpétua, então significa que deve valer até hoje. Ora, precisamos entender que a palavra perpétuo na Bíblia tem muitas vezes a conotação de um longo tempo ou longo período, não de não ter mais fim. Temos um exemplo disso, por exemplo, a circuncisão é também descrita em Gênesis capítulo 17, verso 13, como uma aliança perpétua. No entanto, nós sabemos que a circuncisão já ficou para trás. Então, o fato dos 10 mandamentos serem relatados como uma aliança perpétua, assim como toda a lei, não significa que ele tem vigência até hoje. Lembrem vocês que os judeus, bem como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, consideram toda a lei como um conjunto integral. Ou seja, não havia divisão entre leis cerimoniais, morais ou civis. Embora, é claro, existam aspectos cerimoniais, aspectos morais, aspectos civis, judiciais na lei, em nenhum lugar da Bíblia se afirma que exista qualquer justaposição das leis cerimoniais pelas morais. Esses aspectos cerimoniais e morais da lei realmente existem, mas eles não se distinguem em códigos ou unidades separadas. Ou seja, quando se fala em lei do Antigo Testamento, não se está dividindo 10 mandamentos, mais importante, leis cerimoniais, menos importantes, leis morais, mais importantes. Não é disso que se fala quando se fala de lei. A lei é vista como um todo no Antigo e no Novo Testamento, assim como pela percepção judaica. A lei sempre é vista de uma forma geral, como um todo, embora tenha aspectos tanto cerimoniais, quanto morais, quanto civis e etc. A palavra usada para lei no Antigo Testamento é a palavra Torá. A palavra Torá é utilizada tanto para os 10 mandamentos, por exemplo, em Êxodo capítulo 24, verso 12, como para outras leis, por exemplo, a lei da circuncisão, descrita em Êxodo capítulo 12, verso 49. Então, os judeus usavam a palavra Torá para 10 mandamentos, mas também para toda a lei. A lei toda é chamada de Torá no hebraico. Lei. Quando vamos para o Novo Testamento, a palavra utilizada para se referir ao termo hebraico Torá é nomos. Nomos, no grego, significa lei. E não há nenhuma palavra específica no Novo Testamento para denotar os 10 mandamentos ou qualquer parte da lei que não seja nomos. Nomos refere-se à lei como um todo. Ao mesmo tempo, pode-se usar nomos para uma parte da lei. Mas não há uma especificidade que divida 10 mandamentos de outras leis que regiam o povo de Israel. Então, quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João, lei ali no grego é nomos, ou seja, está abrangendo toda a lei. Paulo também vai nos dizer, em Romanos capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo.
Então, quando Cristo veio, isso significou o fim da lei do Antigo Testamento. Que lei? A lei que foi estabelecida entre Deus e o povo de Israel por intermédio de Moisés no Monte Sinai, que constava do Decálogo, dos 10 mandamentos e todas as outras leis estabelecidas no Monte Sinai. Conforme nós vimos na aula passada, quando Paulo faz a alegoria de Sara e Agar, e diz que Agar é a escrava e Sara é a livre, e que Agar representava a lei, mas a Sara não representa a lei. E nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Por isso, não estamos debaixo da lei. Outro texto importante a se observar é Hebreus capítulo 7, verso 17 até o verso 19. E nesse texto é dito: pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada. Olha só, Hebreus diz: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, diz Hebreus, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, o livro de Hebreus nos afirma que a lei foi revogada. Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a lei. E assim ele cumpriu este pacto e inaugurou um novo pacto. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou. Por isso Jesus disse: este é o meu sangue. E neste sangue se faz a nova aliança. Então uma nova aliança foi inaugurada a partir do sangue de Cristo Jesus. Por que eu estou insistindo nisso? Porque é importante, do ponto de vista hermenêutico, que nós consideremos a realidade dos pactos. Quando olhamos para o Monte Sinai, percebemos que ali Deus estabeleceu um pacto. Mas aquilo era temporário, porque viria um sumo sacerdote, um sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, que vinha da tribo de Judá, o próprio Senhor Jesus, e que porque Jesus veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi, mudou-se então a linhagem sacerdotal. E mudando-se a linhagem sacerdotal, obrigatoriamente se fez necessária a mudança da lei. Agora não estamos mais debaixo da lei dos 10 mandamentos ou de qualquer outra lei mosaica estabelecida com Deus no Monte Sinai. Então quer dizer que você agora pode matar, roubar, destruir, adulterar? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu vivo debaixo da lei do amor. E na lei do amor, eu faço para o meu semelhante aquilo que eu quero que ele faça para mim. Na lei do amor, eu olho para o meu semelhante com compaixão e misericórdia e estendo a mão a ele. Não preciso mais de um código de regras que me diga: você deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque agora, debaixo da lei do amor, tudo é estabelecido segundo o plano de Deus e segundo a vontade do Senhor. E tudo se faz para o bem do próximo. Você vai dizer: não existem então ordenanças no novo pacto? Existem ordenanças no novo pacto. A ceia, por exemplo, do Senhor é uma ordenança que nós devemos cumprir. No novo pacto existe uma série de relações do pecado. Por exemplo, Paulo fala de vários tipos de pecado e diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas aquela lista não é exaustiva. Existem pecados que não estão listados ali. Se nós formos nos guiar
por listas de pecados para cometermos ou não cometermos pecado, então muitos pecados nós poderemos cometer porque não estão listados ali. E nós sabemos que é pecado. Porque agora vivemos debaixo da direção do Espírito Santo. A responsabilidade é muito maior. Porque agora não temos apenas 613 regras para seguir. Nós temos a graça de Deus que nos faz um com Cristo Jesus. Então é importante hermeneuticamente a gente olhar para a doutrina dos pactos e entender que agora no Novo Testamento não estamos mais debaixo da antiga aliança. E podemos olhar para a antiga aliança apenas para aprender sobre a revelação de quem Deus é, da santidade de Deus e de como Deus age. E sabendo quem Deus é, entendemos que Deus trabalha por pactos. E no seu plano da revelação, ele estabeleceu um pacto com o povo de Israel, visando chegar o momento onde, de alguma forma, envelheceria este pacto, segundo a palavra de Deus, e assim estabeleceria um novo pacto. Espero que vocês tenham gostado da aula, que Deus os abençoe. Na próxima aula eu quero continuar falando, mas agora sobre a revelação progressiva. Vamos entender alguns aspectos importantíssimos da lei também e entender alguns aspectos que muitos, por não entender, de repente, acabam entrando por certas teologias erradas. Deus os abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.